Pedro, um judeu diz, tu és o Cristo. E lá no final, no capítulo 15, versículo 39, quando Jesus está sendo crucificado, o centurião diz, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Aí é um grego, um romano dizendo isso. Perceberam? Quer dizer, tanto no capítulo 8 como no capítulo 15, os dois voltam no título do livro, né? O Evangelho de Jesus, Cristo, tá? Cristo, Filho de Deus. Então, o objetivo do Marcos é responder essa pergunta. O Mauro começou a gravar aqui então, a nossa aula. Depois eu vou passar ela para os demais. Então, o objetivo do Marcos é justamente o de responder essa pergunta: quem é o Cristo? Para ele, Jesus, ele é o Cristo ungido e ele é o Filho de Deus, ok? Esse é o primeiro ponto. Então, o Evangelho do Marcos, ele nasce com título. E ele chama esse escrito de Evangelho, um termo que já era usado no Império Romano para as boas notícias do imperador. Então, aqui agora, o Marcos, então ele cria um estilo literário novo. Porque enquanto os outros falavam de evangelho, Marcos está chamando esses escritos pela primeira vez de evangelho, de boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, durante o evangelho todo do Marcos, ele vai mostrar para nós quais são as boas notícias de Jesus, tá? Para nós. E para nós que estamos sendo perseguidos. Pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando vocês forem ler qualquer evangelho, não leiam ele partindo de Jesus, mas leiam esses evangelhos partindo da comunidade que escreveu sobre Jesus, tá? Nós estamos então, é isso que eu estou convidando vocês, a participarem da comunidade de Marcos. Vocês têm que entrar nessa comunidade de Marcos para vocês entenderem Jesus. Então, é a comunidade de Marcos que vai falar sobre esse Jesus. Então, qual é a boa notícia? A questão seria essa, ó. Qual é a boa notícia que a comunidade de Marcos vai nos dar a respeito de Jesus? Então, eu sempre leio o Evangelho a partir da comunidade que escreve, tá? Eu tenho que entender essa comunidade do ano 70 e como essa comunidade está olhando para Jesus. Pensam em cada um de vocês. Se vocês fossem falar de Jesus, vocês falariam a partir de qual ponto? Cada um vai contar a partir de um ponto da sua comunidade. O que é importante para a sua comunidade, vocês vão falar de Jesus. Então, Marcos, ele vai ressaltar aqui os pontos importantes que a comunidade viu em Jesus. Tá? De novo, é um itinerário catequético. As pessoas que estão aproximando do cristianismo, no primeiro momento, não conhecem Jesus. São gentios, são estrangeiros. A maior parte da comunidade do Marcos é formada por essa gente. Gentios e estrangeiros. Tem judeus? Também tem judeus. Por isso que ele uniu esses dois títulos de Jesus. O Messias, né, que é o Cristo, quer dizer, ungido para os judeus. E o Filho de Deus para os gregos. Então ele vai unir esses dois títulos para anunciar para esses que ainda não conhecem Jesus. Aí você vai dizer, mas os judeus não conheciam Jesus? Não. Muitos judeus não sabiam quem era Jesus no ano 70. Então, Marcos vai apresentar esse Jesus para eles também, para esses judeus que estão entrando no cristianismo. Como vai apresentar esse Jesus para os gentios, para os estrangeiros? A palavra gentio é estrangeiro, tá? Gentio, grego, são esses estrangeiros, que não são judeus. Então, o Marcos vai escrever também para esses gentios, dizendo que Jesus é esse Filho de Deus. Aqui, então, eu expliquei o título para vocês, que está no capítulo 1, bem no início, dessa questão. E é tão fácil perceber isso, agora grava que eu vou dizer que vai ser muito interessante isso. Até o capítulo 8º, até a metade do Evangelho de Marcos, ele só apresenta o título de Jesus como Messias. Então, como Cristo, tá? Até então, o capítulo 8º, até a metade do Evangelho, ele vai dando esse título de Jesus aí de Cristo. Depois do capítulo 9 em diante, ele vai, então, abordar Jesus como Filho de Deus. Então, ele utiliza metade do evangelho dele para falar de Jesus como o Cristo, primeira metade, até o capítulo 8º, e depois, do capítulo 9 em diante, ele vai abordar Jesus como o Filho de Deus. Até a frase do Pedro, tu és o Cristo, finaliza a primeira parte. Depois a gente entra na segunda parte. Na primeira aula,
eu falei para vocês que o Evangelho de Marcos ele pertence aos sinóticos, aos evangelhos semelhantes. Lembra disso? Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Eles pertencem aos evangelhos iguais. E os evangelhos iguais, eles têm uma estrutura comum. Qual é a estrutura de todos os sinóticos que vai estar em Marcos? Começa com o batismo de Jesus, depois Jesus é tentado no deserto, depois Jesus ele começa a missão na Galileia, ele sobe para Jerusalém, morre e ressuscita em Jerusalém. Repetindo, qual é a estrutura de todos os sinóticos? Começa com o batismo de Jesus, ele está no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Depois do batismo, Jesus sofre as tentações no deserto, tá? Depois das tentações, começa a missão de Jesus. A missão de Jesus, ela acontece aonde? Na Galileia. Para quem não conhece Israel, a Galileia é o norte do país. Então, Jesus viveu e fez a missão dele no norte do país, lá em cima, tá? Então, assim, o mapa é assim, ó, Galileia em cima, Samaria no meio, Judéia embaixo, no sul. Tá? É assim que é Israel até hoje. Galileia no norte, Samaria no centro e a Judéia no sul. Então, aí depois da missão de Jesus na Galileia, ele começa a subir para Jerusalém. Isso está em todos os sinóticos, ele sobe para Jerusalém. No Evangelho de Marcos, ele vai subir depois do capítulo 8, tá? Ele sobe para Jerusalém. E em Jerusalém, ele tem uma rápida estadia, vai ser condenado à morte, vai morrer e ressuscitar. Ok? Agora, alguns pontos importantes do Marcos. Diferente do Lucas, mas igual ao Mateus, o Marcos ele vai valorizar muito a cidade, a região da Galileia, tá? Ele vai valorizar muito a Galileia. O Lucas valoriza muito Jerusalém. O Evangelho de Lucas ele centra-se todo na cidade de Jerusalém. Para ele, Jerusalém é mais importante. Para o Marcos, não. Para o Marcos, a Galileia é um lugar importantíssimo. Então, já vou dar. Eu falei para vocês que nossas aulas serão chaves de leitura. Então, um ponto importante para vocês entenderem Marcos é que o Marcos ele escreve para a gente, para pessoas que são excluídas, pessoas que estão sofrendo doenças, sofrendo perseguições, sofrendo por falta de dinheiro. Então, Marcos escreve para grupos de pessoas que são excluídas da sociedade, da sua maior parte. E no Evangelho fica claro, no Evangelho, na história, fica claro que a Galileia é terra de excluídos. A região da Galileia é uma região de pessoas excluídas. Lembra daquela frase que é utilizada no Evangelho, de João principalmente, quando se fala, pode vir alguém que preste de Nazaré? Que quer dizer, a região da Galileia era uma região de pagãos. A maior parte não era de judeus, era de pagãos. Então, era um lugar extremamente negativo, biblicamente falando. Então, quem vinha de Nazaré era pessoas pobres, excluídas, pessoas intelectualmente desprovidas, não tinha grandes pessoas. Então, o Evangelho de Marcos, ao dizer que a atividade... Ele é o primeiro evangelho, não esqueça disso, hein? Ao dizer que a atividade de Jesus começa na Galileia, na região norte, ele está dizendo que a lógica de Deus é diferente da nossa. Enquanto nós normalmente, não todos, mas enquanto nós valorizamos os poderosos, os ricos, os que estão bem na sociedade, Deus ele se manifesta primeiro para os excluídos. Então é isso que o Marcos está dizendo. Então, seja, a Galileia, mais do que uma região geográfica, ela é uma região teológica. O que significa? O anúncio de Deus acontece primeiramente na região das pessoas que são excluídas. Quando terminar o evangelho, agora vai um raciocínio comigo. Quando terminar o evangelho de Marcos, ele vai dizer que Jesus ressuscita e volta para Galileia. E que os discípulos têm que acompanhar ele na Galileia. Lembra que eu falei para vocês que o evangelho de Marcos é uma catequese para tornar cada um de nós discípulos de Cristo? Quer dizer, ele está escrevendo para tornar as pessoas discípulos de Cristo? Então, o que é ser discípulo de Cristo para o Marcos? A resposta já está dada aqui, ó. Ser discípulo de Cristo é voltar para a Galileia. O que significa isso? Ser discípulo de Cristo é estar do lado dos excluídos. É estar em missão com os excluídos.
é levar a boa notícia primeiro para os excluídos. Por que não para o outro grupo? Porque o outro grupo já se acha autossuficiente. São esses excluídos que são abandonados, abandonados pelo Estado, abandonados pela religião, abandonados pela sociedade. E o Marcos quer dizer que Deus não abandonou essa gente, tá? Na outra aula eu vou falar assim de um texto do Isaías, que o Isaías faz uma oração assim, o Isaías, o profeta Isaías. Senhor, quando que tu vai rasgar o céu e trazer a justiça? É uma oração do Isaías. Quando tu vai rasgar o céu e trazer a justiça? Quando Jesus vai batizar, no grego, está dizendo assim que o céu se rasgou e uma voz disse, esse é meu filho amado. É a resposta do Isaías. O Marcos está dizendo, Isaías, Deus deu a resposta. Em Jesus o céu se rasgou e Jesus trouxe a justiça. Então é uma fala que o Marcos está dizendo. Então, o que é ser discípulo de Jesus? São várias chaves de leitura. A primeira eu estou dando para vocês. Para o Marcos, ser discípulo de Jesus é voltar para a Galileia. Quer dizer, é fazer o que Jesus fez com os pobres e excluídos. É estar no meio deles, lutar pela dignidade deles, não apenas espiritual, mas Jesus curou, Jesus abraçou leprosos na Galileia, Jesus caminhou com eles, Jesus deu pão para que eles comessem, ajudou a partilhar. Então, ou seja, para o Marcos, a gente só vai ser discípulo de Jesus se a gente estiver junto com esses excluídos, se a gente não abandonar esses excluídos. Essa é a primeira chave de leitura para ser discípulo de Jesus. Veja bem, Marcos está escrevendo lá no ano 70, catequizando a comunidade e dizendo, vocês querem mesmo seguir Jesus Cristo? Queremos. Então, vocês não podem perder de vista que a missão começa na Galileia, que a missão começa com os pobres. Alguém fala, então Deus não gosta dos ricos? O Marcos não está dizendo isso. O Marcos está dizendo que a missão começa com os excluídos. E que Deus pede a conversão dos mais ricos para se aliar aos mais pobres. Eu sempre gosto de usar o exemplo da mãe, Deus como uma grande mãe, que tem 2 filhos, um doente e um sadio. A mãe que tem 2 filhos, um doente e um sadio, ela dá preferência para quem? Para o doente ou para o sadio? Ela vai dar preferência para o doente. Ela deixou de amar o sadio? Não, não deixou de amar. Mas ela quer que o filho sadio ajude a cuidar daquele que está doente. Esse é o olhar de Deus. O filho doente aqui são os excluídos da Galileia. São todos os excluídos. Então Deus vira o seu olhar primeiro para esses que estão excluídos. E aqueles que não são excluídos são convidados à conversão, a cuidar dos irmãos que estão doentes, a cuidar dos irmãos que estão excluídos. Saber que eles são irmãos. Tá bom? Então, são frases que nós temos que aprender em relação ao Marcos. Ser discípulo de Jesus, tá? Ser discípulo de Jesus é uma conversão em relação aos excluídos. A gente escutou muito aí, não só agora, mas sempre, a gente até fala, nós que somos cristãos, bandido bom é bandido morto, isso não é frase de Jesus, porque aquilo que a gente chama de bandido é nosso irmão. Tá? São pessoas que foram excluídas de alguma forma, nós precisamos resgatar essas pessoas. Então, esse é o convite de Jesus, tá? É que a gente esteja no meio dessas pessoas e que possamos devolver a dignidade a essas pessoas. Então, a primeira chave de leitura, tá? Vou dar várias de como ser discípulo de Jesus. Primeira chave é a Galileia é um lugar muito importante para o Marcos. É ali que começou a missão. Então, a Galileia, então, não é apenas uma região geográfica, a Galileia é uma região teológica. Teológica, tá bom? Não esqueça disso. É um lugar que Jesus tem uma preferência, viver com os excluídos. E é tão interessante que Deus escolheu uma mãe para Jesus que era da Galileia também. Uma mulher simples, pobre, né, que foi cuidar de Jesus. E um homem que era artesão, também não rico, para cuidar de Jesus. Uma família humilde para cuidar do Filho de Deus. Não escolheu pessoas no palácio, nem na governadoria, nem na presidência. Escolheu as pessoas mais simples para cuidar do Filho dele. Então, esses toques são muito importantes para essa comunidade que está se convertendo. Ok? Essa é a primeira coisa. Já falamos, então, na aula de hoje do título. Para o Marcos, Jesus, ele é o Messias e o Filho de Deus. Messias voltado para os judeus,
Filho de Deus para os gregos, tá? Para a gente não esquecer. Falamos do lugar teológico da Galileia. O Marcos escreve, e a Galileia é muito importante, porque é o lugar dos excluídos, ali Jesus começa a sua missão. E falamos da estrutura dos sinóticos, que começa sempre com o batismo, tentação, missão na Galileia, subida para Jerusalém, morte e ressurreição em Jerusalém. Tá? O Marcos faz Jesus voltar para a Galileia depois também. Então, essa é a estrutura do Evangelho do Marcos. Ah, Guto, mas o Evangelho de Mateus e do Lucas não começa com o batismo, começa com o nascimento. Na verdade, aquilo é apenas na verdade, aquilo é apenas um acréscimo que foi dado depois, mas o texto, a essência do texto começava com o batismo, tá? O batismo de Jesus, que é importante. Então, nós já começamos aí, quem tá com a Bíblia na mão, quem leu, nós já começamos aí a falar do capítulo 1, versículo 1, né, que é o título aí. A partir do capítulo 1, versículo 2, nós vamos ter um prólogo. Ele vai falar de uma profecia que ele fala que é do Isaías, Isaías 43. Essa profecia, na verdade, é de três grupos aí. Uma é do Isaías, que é o finalzinho, 43 mesmo, mas tem o Malaquias, que também fez uma profecia, depois vocês podem pegar lá Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e a outra é uma profecia que está no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Então, o Marcos ele vai utilizar aí de 3 profecias, tá? Eu só anotei aqui só para que vocês saibam aí. O Isaías fala da voz que grita no deserto, tá? Uma voz que grita no deserto, 43. O Malaquias vai falar do mensageiro, assim também como o Êxodo 23, 20, do mensageiro. Então, Marcos utiliza de três profecias para apresentar quem? Para apresentar um homem chamado João Batista, que vai ser o precursor de Jesus. Nessa primeira parte aqui, existem vários elementos teológicos. Vamos começar com esses elementos teológicos. O livro mais importante para o judeu é o livro do Êxodo, porque conta a libertação do povo do Egito. Até hoje é o livro mais importante para o povo judeu, é o do Êxodo. Aí você vai encontrar a figura do Moisés. O que o Marcos está escrevendo em relação a Jesus? Ao apresentar a figura do João, o Marcos está fazendo aqui uma releitura do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento existia um homem chamado Elias. Vocês já ouviram falar do profeta Elias, né? O profeta Elias foi um grande profeta do mundo judaico. Segundo a tradição judaica, antes da vingança de Javé, antes de Javé vir punir as pessoas que cometeram mal, ele ia enviar o Elias de novo. O Elias voltaria. O Elias voltaria para anunciar a chegada dessa vingança de Javé. Então, Elias, ele ia aparecer. Então, antes de aparecer o Messias, o ungido de Deus novamente, quem tinha aparecido antes dele? O Messias. Desculpa, o Elias. Então, o que a tradição antiga de Israel dizia era o seguinte: a chegada do novo Messias, da parte de Davi, ela será precedida pelo aparecimento de novo do Elias. Tá? Então, antes do Messias aparecer, vai ter que aparecer o Elias. E como é que o Elias vestia? Vocês podem depois pegar no segundo livro de Reis, ali a partir... Você pode ler todo o início, vocês vão ver isso. Como é que o Elias se vestia? O Elias se vestia com roupa de couro e cingia a cintura. Como é que o Marcos apresenta o João Batista? Da mesma forma. Então, quem é a figura do João Batista para o Marcos? É a mesma do Elias. Ele está dizendo que Jesus é o Messias, é o Cristo que nós esperamos. Porque aí alguém pergunta, mas o Elias não veio. Aí o Marcos vai dizer, veio? O Elias veio sim. Onde? É o João Batista. O Marcos está nos dizendo que o papel que o Elias deveria desempenhar é o mesmo que o João Batista está desempenhando. Tá? Então, como é que ele vai provar que Jesus é o Cristo, o Messias ungido? Pelos próprios textos da Sagrada Escritura. Ou seja, o Elias não teria que vir para aparecer o Messias? Sim, teria que vir. Então, não veio o Elias, agora na figura de João Batista? Veio, para poder, então, anunciar a chegada do novo Messias, que é o Cristo. Lembra do título, né? Jesus é o Cristo. Como é que nós sabemos que Jesus é o Cristo? João Batista é o precursor, ele é o novo Messias.
E aqui é interessante que o João Batista ele vai também, com a morte dele depois, encerrar o Antigo Testamento. Então, não falo isso na próxima aula. Mas o importante é que as características que o João escreveu, desculpa, as características que o Marcos escreveu sobre o João é as mesmas do Elias, como roupa de couro, cinto amarrado na cintura, comendo mel, tá? Comendo mel e gafanhoto, o mesmo que o Elias. Então, todas as características do Elias, o Marcos colocou em quem? No João Batista. E onde que o João Batista está? No deserto. No deserto. Aí, uma outra leitura teológica. Pessoal, esquece geografia. Evangelho é mensagem. Lembra da primeira aula? Qual é a mensagem que o evangelista quer passar? Então, Marcos fala que uma voz grita no deserto. Pessoal, se uma voz gritar no deserto, quem é que vai escutar? Ninguém. Então, Marcos não está falando de lugar geográfico. O Marcos está falando o deserto aqui como uma realidade espiritual. Então, o que é o deserto para o povo judeu? Aqui nós chamamos essas metáforas que nós temos que aprender na Bíblia. O que significa o deserto para o povo de Israel? Primeiro, foi no deserto que eles encontraram Deus. Lá no Êxodo, né, quando Moisés leva eles para a libertação, é no deserto que eles conhecem a Deus. Mas é no deserto também que eles sofrem a tentação, fazem um bezerro de ouro, pergunta para Moisés, você não trouxe no deserto para morrer de sede? Né? Então, ou seja, o deserto tem dois símbolos importantes. O povo que é tentado e trai a Deus, o povo do deserto traiu Deus, mas no deserto também o povo encontrou a Deus. O que o João Batista é, então? O João Batista, ele é essa voz dentro da nossa realidade espiritual que está dizendo para nós que, embora a nossa vida seja de pecado, de traição a Deus, olha o deserto lá, de traição a Deus, nós somos convidados ao quê? A encontrar a Deus através da conversão, por isso o batismo com água. Então, ou seja, o João Batista está nos convidando para conhecer o Messias, o Filho de Deus, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar. Nós temos que nos converter. Então, essa dimensão do deserto é uma dimensão espiritual, tá bom? Não é um lugar, não é um lugar. E o Jordão, não sei se vocês sabem, o Jordão era o limite entre o estrangeiro e a Terra Santa. É ele que divide o mundo estrangeiro da Terra Santa. Atravessar o Jordão significa que nós estamos entrando na Terra Prometida. Então, se você, eu, o Edmar, a Luz, que eu estou vendo aqui, né, as pessoas que estão aqui na minha frente, se nós nos prepararmos para receber Jesus, o que nós vamos fazer? Nós vamos atravessar o Jordão e vamos entrar na Terra Prometida. Mas para entrar na Terra Prometida, eu tenho que passar por onde? Pelo Jordão. E o Jordão é o quê? É o símbolo do quê para as comunidades cristãs? Símbolo do batismo. Então, para encontrar Jesus, eu tenho que me preparar. Lembra da catequese do Marcos? Eu tenho que me preparar, tenho que me batizar, e aí sim, então eu vou entrar na Terra Prometida. Olha que bonito. Então, é a catequese que o Marcos está dizendo. Que o João está nos convidando, essa voz que grita no deserto, o deserto é a nossa vida. A nossa vida no deserto, ela tem dois caminhos. Ou do pecado, da traição a Deus, que o deserto foi esse local, ou o lugar de encontrar Deus. Para encontrar a Deus, eu tenho que fazer o quê? Me preparar, me converter. E aí ele fala assim, ó, aparar as veredas, os caminhos nossos estão tortos, ele fala aí, os caminhos estão tortos, precisamos endireitar os caminhos, tá? Tá. E principalmente, como ele fala de pobres excluídos, muitas vezes nós cometemos injustiça, os nossos caminhos estão tortos, não chegam até Deus. Se a gente é injusto com as pessoas, se a gente trata mal as pessoas, se a gente não é solidário às pessoas, os nossos caminhos são tortos e nós não vamos chegar até Deus. Então é necessário endireitar esses caminhos, tá? Endireitar. A palavra endireitar significa buscar a justiça, ser justos com as pessoas. Então, ao ser justo com as pessoas, ao procurar a justiça, eu então estou me preparando para encontrar com esse Messias, com esse Filho de Deus. E o João Batista fala que Jesus é mais forte do que ele. E é engraçado que quando a comunidade de Marcos começa a escrever, tinha muitos discípulos do João Batista no ano 70. E aqui o Marcos está dizendo, não, o João Batista é apenas o precursor. O próprio Batista falou que Jesus é mais forte que ele e que ele não era digno de nem desatar as sandálias dos calçados. Pessoal,
Desatar as sandálias significa que, principalmente, era um serviço de escravos. Quando o senhor chegava nas casas, os escravos vinham e tiravam os sapatos deles. Tá? Então, desatava os nós. Então, seja, o João Batista dizendo que ele não é digno nem de ser escravo de Jesus. Quer dizer, ele está abaixo da condição de escravo. Então, diante de Jesus, ele é um nada. Ele não é digno nem de desatar esses sapatos. Então, aqui tem esse processo. Eu vou parar por aqui para vocês perguntarem. Esse capítulo 3, capítulo 1, introdução, vou fazer em 3 partes, tá? A primeira parte até o versículo 8º. Vocês podem ler de novo do 1 ao 8º. E a partir da próxima aula eu quero falar do batismo de Jesus e das tentações, tá? Que aí a gente fecha o capítulo 1. Eu vou dar aqui um tempo para vocês perguntarem também e não cansarem vocês. Podem ficar à vontade em relação a isso. Então, hoje, só para quem está chegando depois, o que nós falamos até agora? Nós contextualizamos o Marcos, dizemos que o Marcos ele escreve no ano 70, por uma comunidade de pessoas perseguidas pelo Império Romano, perseguidas pelos judeus, pessoas sem esperança, e o Marcos escreve para uma catequese com passos, para que essas pessoas saibam em quem acreditar, que é Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? A grande pergunta do Marcos, quem é Jesus Cristo? Ele começa respondendo no primeiro versículo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Até o capítulo 8º, ele vai usar esse termo Cristo, do capítulo 8º diante, Filho de Deus. Eu até falei para vocês que 3 vezes aparece isso. No Pedro, que Pedro proclama ele como Cristo, e depois o centurião, que apresenta ele como Filho de Deus. Depois, nós mostramos a divisão dos sinóticos para vocês, né? Colocando que os sinóticos, eles dividem, o que tem em comum o batismo de Jesus, as tentações, a missão de Jesus na Galileia, subida a Jerusalém e depois a morte de Jesus em Jerusalém. E falei também que o convite do Evangelho do Marcos para conhecer Jesus é para que nós nos tornemos discípulos. Lembra que na última aula eu falei assim, ó, que a grande mensagem do Marcos é como ser discípulo de Jesus em um contexto de perseguição. Lembra disso? Foi a primeira coisa que eu falei lá atrás. Como ser discípulo de Jesus em um contexto de perseguição. Primeira chave de leitura, para ser discípulo de Jesus, devemos voltar para Galiléia. Nós somos convidados a voltar para Galiléia, cuidar dos excluídos, cuidar dos pobres, cuidar dos doentes. Foi o que Jesus fez a vida dele toda. Tá? Na Galiléia, o que Jesus fez? Na próxima aula eu vou falar dos demônios no Marcos, tá? Mas já vou adiantar para vocês. Espírito, tá? Espírito é aquilo que dá vida. Tá? O Espírito é o que dá vida. Tanto é que no batismo de Jesus, nós vamos ver isso na próxima aula, até fala, até o versículo 8º, fala que o batismo do João é um batismo de conversão. Quer dizer, de arrependimento, mas nós temos que ter mais algo, que é o batismo de Espírito. Quer dizer, convertemos. Agora precisamos lutar pela vida, isso é espírito. E o Satanás representa tudo contrário à vida. Tudo que é contrário à vida. Então, seja, na época de Jesus, já vou adiantar isso para vocês, na época de Jesus, as pessoas que estavam doentes, não se tinha medicina avançada, acreditava-se que era o demônio. Tinha epilepsia, acreditava-se que era o demônio. As pessoas tinham qualquer problema, acreditava-se que era o demônio. Porque trazia mal para a pessoa. Então, a vida de Jesus foi cuidar dessas pessoas, cuidar dos doentes, trazer esperança. E o mais importante, vou acrescentar uma outra chave de leitura que eu ia falar na próxima aula, eu vou falar hoje. Para ser discípulo de Jesus em um contexto de perseguição, o Marcos respondeu com uma palavrinha só: fé. Para ser discípulo, quando a gente é perseguido, nós temos que ter fé. Por isso que em todo o evangelho de Marcos, Jesus nunca cura as pessoas. Ele fala, tua fé te salvou. Tua fé te curou. Então, sempre o evangelho de Marcos vai usar essa expressão, tua fé, tua fé, tua fé. Quer dizer, como é que eu vou ser discípulo de Jesus quando a gente estiver encrencado? Com fé, acreditando em Cristo como Messias e como Filho de Deus. E, de fato, essa é a grande marca do cristão. O mundo pode estar sendo destruído do nosso lado, mas a gente permanece firme porque nós temos fé em Jesus Cristo. Só pessoas com fé em Jesus Cristo vão conseguir superar as tempestades, né, tempestade na Bíblia como coisas difíceis. Então, para ser discípulo de Jesus, nós temos que ter sempre esperança, sempre fé. Então, quando um cristão está sem fé, ele deixa de ser cristão. Porque a grande marca do cristão é a fé em Jesus Cristo.
Então, se uma pessoa vem até você e você está desanimado enquanto cristão, como é que ela vai seguir Jesus se você, que é cristão, está desanimado? Uma pessoa me procura que está doente, desesperada. Se eu ficar desesperado também, eu não vou ajudar essa pessoa. Então, eu tenho que achar alternativas dentro da fé para ajudar essa pessoa. Foi o que Cristo fez. Então, as pessoas vinham desesperadas e Cristo motivava nelas a crença em Deus. Então, Cristo vai conversando, cuidando dessas pessoas e dizendo: a tua fé te salvou, você acreditou. No momento de dificuldade, você teve fé em Deus. E eu fui apenas instrumento, mas foi a tua fé que te salvou. Então, eu já dei duas chaves de leitura. Ser discípulo de Cristo é voltar para a Galileia, ser discípulo de Cristo é ter fé, por Marcos. Sem fé, nós não seremos discípulos de Cristo. Então, isso eu falo aqui, eu não conheço todos vocês, mas na tua família, se você é de fato cristão, todo mundo pode estar desesperado, menos você. Porque você sabe que é onde você coloca a tua fé. É a tua fé em Jesus Cristo. Paro por aqui e deixo vocês fazendo as perguntas agora, tá bom? Aqueles que têm dúvidas aí do evangelho de hoje. Hoje eu não trabalhei com PowerPoint, como eu falei para vocês, eu estou em Assis, na Itália. E aqui eu estou só o celular, não deu para fazer os PowerPoint, mas quando eu chegar dessa aula também eu vou fazer e mando para vocês, tá? O PowerPoint da aula. E o Mauro está gravando para aqueles que queiram ver depois, de novo a aula e tudo mais. Hoje trabalhamos, quem quiser anotar no caderno, trabalhamos do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Tá? Pode ler de novo lá e para tirar também as dúvidas depois. Alguma dúvida, podem perguntar. Guto, Oi. muitas dúvidas. Na verdade, eu acho difícil, assim, é muita informação para a gente ir captando tudo, né? Então, eu acho que seria interessante, Guto, se a gente, se você conseguisse, às vezes, de repente, o Rafael dá uma ajuda, a gente ter alguma coisa escrita para a gente depois ir lendo, riscando, vendo, sabe? Porque Sim, mas passa muita tem. coisa, né? Eu posso até fazer um pequeno resumo para vocês escrito, não tem problema, mas eu sugeri também aquele livro, quem puder comprar, chama Como Ler o Evangelho de Marcos. E Eu ele, já estou lendo ele. é, eu trabalho em cima dele, todos os capítulos e versículos também. Hoje eu usei outras Hum. fontes, mas eu usei ele também. Mas eu posso fazer isso, depois, assim, das aulas, fazer depois um resumo do que eu falei e colocar para vocês. Não tem problema não, eu vou fazer isso. Ou então, mesmo no livro, você pode ir, a gente pode ir lendo junto, né? A gente faz a Isso, leitura e aí depois a gente fala pode sobre ser. isso, né? Tá bom. Mas Porque vou às deixar um vezes resumo a sim. gente acontece, Guto, que a gente vê, lê, mas a gente não enxerga esses detalhes, né? Uhum. Então Não, a eu gente vou, vai lendo junto, eu acho que fica melhor. eu vou deixar esse resumo também. Aí ajuda também. Tá bom. Eu só queria que vocês, aos poucos, que tem gente com formação já avançada, tem gente que está começando agora. Eu já passo para você agora, Rafael. É começar a redimensionar como ler os evangelhos. Os evangelhos, todos eles, tá? São livros teológicos, livros de fé. A comunidade não quer falar da biografia de Jesus, ela quer passar a mensagem de Jesus para nós. Por isso que é boa notícia. Qual é a boa... Então, pergunta assim na cabeça: qual é a boa notícia que a comunidade de Marcos quer me dar? Qual é a boa notícia que a comunidade de Lucas quer me dar? Qual é a boa notícia que a comunidade de Mateus quer me dar? Cada comunidade vai pegar alguns aspectos diferentes. Por que são comunidades diferentes? Qual é a boa notícia que a comunidade, por exemplo, de Mato Grosso do Sul quer me dar? De Palmas quer me dar? De Goiânia quer me dar? Qual é a mensagem a partir de Jesus? Então, a comunidade de Marcos quer dar a boa notícia de Jesus, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e quer nos levar nesse caminho dessa mensagem até você se converter a ele. Eu quero fazer um desafio aqui. Quando nós terminarmos o Evangelho de Marcos, vocês vão perceber que nós não somos cristãos ainda. E o Marcos quer fazer esse convite. Muitas vezes nós somos distantes deste Jesus. Então, o Marcos vai fazer um convite constante para nós, para a gente seguir Jesus Cristo, tá? E o segmento não é fácil. O Marcos vai dizer para vocês: se preparem. Se preparem que não é fácil. A vida não é fácil. Tem gente sendo perseguida. Tem gente sendo morta. Tem gente passando fome. E aí o Marcos cada dia vai perguntar: vocês querem mesmo continuar comigo? Jesus, né, falando: você quer ser mesmo meu discípulo? Ah, nós vamos para a praia? Não, pega a tua cruz e siga-me. Essa é a fala de Jesus. Ah, não é fácil, não. Não, é difícil. Quer ser meu discípulo?
É o tempo todo o Marcos vai estar perguntando isso para nós. E tem uma hora que alguns vão dizer assim, ó, esse caminho é muito difícil. A resposta de Jesus é, a porta está aberta, quem quiser ir embora pode ir. Então vamos chegar nesse momento do evangelho que vai chegar, Jesus vai falar de jeito. Porque muitos vão embora, Jesus pergunta para os discípulos, e vocês não querem ir embora também? Agora a hora é essa. Então Jesus não alisa a nossa cabeça. Jesus não brinca com coisa séria. Aqui ele está dizendo, você quer ser mesmo meu discípulo? Pensa bem. Eu não estou enganando vocês, não estou dizendo que vai ser fácil. Mas estou dizendo que essa é uma forma extraordinária de viver a vida de Deus. É isso que Jesus vai dizer para nós. Isso é importante, gente, para a gente perceber. A gente acha que os caminhos de Deus sempre são muito fáceis. Não são. A gente passa por dificuldade e tudo mais. Mas por que a gente, então, não demonstra muitas vezes, esse desespero? Porque nós temos fé. Lembra do Marcos? Fé. Então, porque a gente acredita em Deus. Tá bom? Pode falar, o Rafael. Ô Guto, durante a leitura do livro que você recomendou, eu percebi que há uma preocupação muito grande da parte do evangelista Marcos, além de anunciar a boa nova, que é a obrigação do cristão desmascarar os falsos messias que surgirão. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Até porque, até no fato da gente situar o Jesus histórico dentro desse panorama, é sabido, hoje, a maioria dos especialistas concordam que Jesus de Nazaré ali foi um dos messias, historicamente, que apareceu ali ali na região da Judéia, que esse movimento em torno do messianismo já era bastante conhecido ali nessa parte do mundo, nesse período, né? Tá. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Para quem não participou dos nossos grupos antes, os judeus, eles esperavam, cada grupo dos judeus esperava um tipo de Messias. O mais destacado dos Messias era esperado principalmente pelos zelotas e pelos fariseus. O que era o Messias na visão dos zelotas, principalmente dos fariseus? Seria um chefe militar que viria da parte de Deus para poder libertar Israel de todas as nações dominantes. Naquele momento, Roma. Então, o Messias viria, pegaria em armas e libertaria essa visão dos fariseus e dos zelotas. Então, o Messias viria, pegaria em armas e lideraria um exército para expulsar os romanos da Terra Santa. E aí, esse Messias seria, então, o governador ungido, a palavra ungido, o Messias, por Deus, tá? Essa seria a visão. Mas para os fariseus, esse grupo que eu falei, para que o Messias viesse, era necessário antes que todas as pessoas cumprissem todos os 613 mandamentos da Torá. Os judeus não têm apenas 10 mandamentos, eles têm 613. Então, quando todos obedecessem à lei, a Torá, quer dizer, a lei de Deus, lá atrás, os 5 livros, o Messias apareceria. Já para os essênios, que é um grupo que vivia isolado, esse Messias ia aparecer entre eles, porque todo Israel estava condenado, e havia uma luta do bem contra o mal, eles o bem, e os essênios o resto o mal, inclusive o próprio Israel. O Marcos vai apresentar um outro Messias. Jesus não é o Messias guerreiro. Tanto eu vou falar uma coisa para vocês que eu ia falar durante o curso, vou adiantar agora. O Marcos apresenta uma coisa chamada o segredo messiânico. Toda vez que alguém identifica Jesus como Messias, ele fala, não fale isso para ninguém. Ah, você foi curado? Não conte isso para ninguém. Porque qual é o medo de Jesus? Como as pessoas ainda não sabem quem ele é confundir ele com o Messias guerreiro. Então, Jesus não quer que as pessoas saibam quem ele é como Messias até que elas estejam preparadas. Jesus vai dar uma catequese para dizer que ele não é esse Messias. Por isso que ele fala para os apóstolos, fala para as pessoas, não conte isso para ninguém. Esse segredo messiânico dura até o capítulo 8º. Até o capítulo 8º, Jesus não deixa revelar quem ele é. Não é só a humildade de Jesus. Porque se revela que ele é o Messias, o rei da época lá, que é o Herodes Antipas, ia matar ele ali mesmo na Galileia. Então ele não quer que as pessoas saiam falando que ele é o Messias, porque vai confundir as pessoas e vai achar que ele é o Messias guerreiro, e aí o Império Romano e o rei também, o Herodes Antipas, ia matar Jesus antes dele cumprir a missão dele. Então ele pede para as pessoas esconderem isso até que ele explique que ele é um outro tipo de Messias.
Tá? Isso vai ser a partir do capítulo 9 em diante, tá? Do Evangelho de Marcos. Que é isso que o Rafael está dizendo. Tá? Então, esse Messias que Jesus é, não é esse Messias dos fariseus, nem dos zelotas e nem dos essênios, que eram os principais grupos. Jesus é o príncipe da paz. Ele vai depois desenvolver isso com os apóstolos. Mais alguém? Só para ver se eu entendi que, como Marcos quer falar sobre João, é que nós devemos ler, mas principalmente acreditar e viver esse evangelho para sermos discípulos? Sim, e principalmente o que o Marcos está dizendo para nós é que para seguir Jesus tem que ter alguns critérios. Um dos critérios é isso que eu falei, é estar sempre do lado dos excluídos, para o Marcos, né, para Jesus. Outro critério é ter fé, que as dificuldades vão existir, e eu vou passando aos poucos para vocês outros critérios para ser discípulo. Mas e que para ser discípulo também, o primeiro critério é o da conversão, é da mudança de vida, né, que é o batismo. Então, seja, para que você siga Jesus, primeiro ponto, se converter a ele, o batismo. Segundo Sim. ponto, viver a missão dele na Galileia, quer dizer, continuar a missão dele na Galileia, que ele está do lado dos pequeninos, tá? Esse é o segundo. E o terceiro, ter fé, porque dificuldades nós vamos ter. Eu vou falar uma coisa, eu não sei aqui se alguém é de alguma igreja neopentecostal ou da igreja mais voltada aí, o que nós chamamos de movimentos carismáticos e tudo mais, mas uma coisa importante, igrejas que propõem vida fácil não são não são cristãs. Nenhum evangelho fala que a vida do cristão vai ser fácil, nenhum. A vida do cristão é tomar a cruz, é de vida com dificuldade. Mas como é que a gente atravessa a dificuldade? Todos nós, pessoal, todos vocês têm os dias difíceis, todos nós temos os nossos dias difíceis. Mas como superar os dias difíceis? Fé. A fé em Jesus Cristo, sabendo que nós vamos superar com fé. Tem aquele velho jargão, sem Deus as coisas, com Deus as coisas são difíceis, imagina sem Deus. Então, esse é ser discípulo de Jesus. Vamos ter dificuldades? Muitas. Vocês acham que se colocar do lado dos pequeninos, vocês não serão perseguidos? Serão. É isso que o Marcos está dizendo. Então, esse sofrimento, o Marcos é um convite à maturidade da fé. A gente tem que ser maduro na fé. Sabe? Assim, não é diante das dificuldades amolecer, desistir. O Marcos quer mostrar um evangelho real, uma vida real, com dificuldades, mas que Jesus vai estar sempre com a gente. Essa é a esperança de todos nós. Eu não conheço um ser humano nessa vida que teve a vida só feliz. A vida da gente tem felicidade, tem tristeza, tem dificuldade de todo mundo. Mas agora, ser cristão no momento fácil é muito fácil. O Marcos está perguntando, e nos momentos difíceis? E nos momentos de perseguição? Como é que nós vamos ser discípulos? Essa é a grande questão. Então, a gente precisa ser discípulo. Então, pergunta a Lúcia. A resposta do Marcos é essa. Como ser discípulo de Jesus em período de perseguição? Tendo fé nele, acreditando nele, sabendo que ele vai estar com a gente. Que não vai ser fácil, mas ele está com a gente. Essa foi a fala do Marcos. Tá? Obrigada. Nada. Inclusive, é com o auxílio dele, né, Goto, que a gente, só puxando um gancho com a fala da Lúcia, é justamente também com apoio, com discernimento que Deus dá, que a gente consegue, como o Marcos falou, desmascarar os falsos messias que existem por aí, né? Exato. E é uma coisa interessante. Então, basta batizar que eu sou cristão? Não. Marcos, hoje, o que vocês viram? Eu batizei com água, de conversão. Mas ele vai batizar no Espírito Santo. O que significa isso? O próximo batismo é ação. Aí, vocês converteram, beleza. Agora a próxima é ação. E a vida, vocês têm que produzir vida. Batizar no Espírito Santo é isso. Nós temos que ser instrumentos de vida nas mãos de Deus. Então, eu tenho que gerar vida para as pessoas. E a vida, ela vai desde um sorriso de manhã que se dá para alguém. Um bom dia que se dá para alguém já é um instrumento de vida. Né? Então, se controlar, não fofocar, isso é ser instrumento de vida, no dia a dia. Coisas pequenas que fazem com que a gente seja discípulo de Jesus. Tá? Ajudar as pessoas, instrumento de vida. Tá? Isso é ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo é vida.
Não esqueça isso. Ser batizado no Espírito Santo é ser batizados para promover a vida, para sermos instrumentos da vida. Nós somos instrumentos de Deus. Eu finalizo a minha aula dizendo até uma vez um padre brincando, falando o seguinte: Deus hoje me procurou, o padre brincando, né? Deus hoje me procurou porque eu fui levar a reclamação de vocês. Vocês perguntam quando é que Deus vai acabar com o mal no mundo. Você sempre me pergunta isso. Deus mandou a resposta para mim hoje. Deus mandou falar o seguinte: quando é que vocês vão acabar com o mal no mundo? Porque vocês são os meus instrumentos. Eu só posso acabar com o mal no mundo quando vocês acabarem com o mal no mundo. Então Deus nos usa como seus instrumentos. Nós cristãos somos instrumentos de Deus para melhorar o mundo. Então você pergunta: como é que é minha família? Ela tá legal? É uma família bacana? Eu sou instrumento disso. Se não é, você também é instrumento do mal. Então a gente tem que lutar para ser instrumento de Deus na escola, no trabalho, no dia a dia, na família. Nós somos esse instrumento de Deus. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Nós promovemos a vida através da crença em Jesus Cristo. Não é obra minha. Eu estou aqui em Assis, eu escutei muito isso, né? Tem até uma música que fala assim: Clara, o que o Francisco te falou, né? E aí a resposta é clara: Francisco não me falou nada, o que me falou foi Jesus. O Francisco foi apenas instrumento de Jesus na minha vida. Então, quer dizer, nós temos que ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Nós somos Deus? Não, nós não somos deuses, né? Nós somos instrumentos desse Deus na vida das pessoas. Isso é ser batizado no Espírito Santo. E foi isso que Jesus fez. Ele virá e vai nos batizar no Espírito Santo para que a gente seja instrumento. Então, a conversão passa pela mudança de vida, água do João Batista lá. E aí, no batismo do Espírito Santo, que é ser instrumento de vida. Ok? Então a gente finaliza aqui, aí eu vou depois pro resumo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida me chama também lá no grupo lá que a gente vai resolvendo, ok? Boa noite, fiquem com Deus e a gente vai se encontrando aí. Até mais. Até mais, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, boa noite.